Voltamos então, pessoal. Só fazer um teste? Aí. Vamos dar continuidade então à segunda parte da nossa aula aí do Maintenance Training do 90 séries, tá bom? E a gente vai entrar agora aqui no capítulo de elétrica, tá bom, pessoal? Capítulo 24. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí está, pessoal, olha lá. Electrical Power, tá bom? Vamos entender um pouco aqui como que é o esquemático aqui do nosso sistema elétrico do nosso King Air 90 séries, tá? Lembrando que isso aqui é para todos os 90 séries, é tudo muito semelhante. Se houver alguma adaptação aí no meio do caminho, alguma coisa diferente, eu comento aqui, senão é considerado por todos, tá bom? Esse capítulo tem o propósito de descrever o sistema elétrico da aeronave, né? E os seus demais subsistemas, tá? Então, voltando lá atrás, né, nos primeiros C-90 Alpha, Bravo, os F-90, a era pré-Proline 21, tá? O sistema é gerado, né, é energizado a 28 volts de corrente contínua, com o Negative Ground System, tá? O ground, o positivo vem o 28 e ele dá o ground na massa do avião, tá bom, pessoal? É aquele método bem simplório mesmo, tá? O sistema de força aí, ele inclui uma bateria e 2 geradores, tá bom? Lembrando, pessoal, pergunta de prova, tá? Que a fonte principal de energia do nosso avião são os geradores, tá bom, pessoal? Não é a bateria, tá? A bateria, ela é aí para a gente um pré e um backup, tá bom, pessoal? Além do sistema de corrente contínua que a gente tem aqui no 90 séries, né? Que consiste da Hot Battery Bus, a bateria quente a barra quente da bateria, a Left Generator Bus, que é a barra do gerador esquerdo, a Right Generator Bus, que é a barra do gerador direito, a Center Bus e a Triple Fed Bus, as barras de união desses barramentos, tá bom, pessoal? Daqui a pouco a gente vai ver elas mais detalhadas aí, tá? Além desses sistemas, 2 conversores AC, tá bom? Para corrente alternada, compõe aí o nosso sistema, tá? Com a função de energizar lá 115 volts para alguma tomada ali, né, da cabine de passageiros, e o mais importante, para energizar alguns dos nossos instrumentos de stand-by, tá bom, pessoal? Entre eles, não menos importante, o nosso medidor de torque, tá bom, pessoal? Nosso medidor de torque do motor, ele é energizado com 26 volts corrente alternada, tá bom? Um medidor amperímetro, né, da bateria é instalado na aeronave também, assim como um loadímetro, né, um voltímetro, indica a voltagem e a amperagem de carga dos geradores, tá bom? Isso aí normalmente nos King Airs, todos eles está localizado lá em cima, no overhead panel, tá bom? Bem conhecido de todo mundo lá já, tá? Seguindo aqui algumas informações, pessoal, sobre o que a gente vai encontrar lá no nosso manual de manutenção. Nosso manual de manutenção relacionado ao wiring diagram, tá bom? O nosso diagrama de fiação, o nosso diagrama elétrico, tá bom? Então, ele é dividido assim como respeitando o ATA, né? As atas e contendo lá, né, os grupos, sistemas e subsistemas e as unidades com os seus títulos, tá bom? Aqui estou compartilhando com vocês na tela aí
algumas identificações. Olha lá, um sample aqui de como que é o wiring diagram, tá bom? A referência, o part number do componente e a zona onde ele vai instalar. Muito simples, muito intuitivo até isso aqui, tá? Como a gente está acostumado a ver sempre. Aqui um exemplo de como serão aqui os nossos diagramas em bloco, né? Os nossos diagramas esquemáticos. E aqui uma repetição. Um código de como é a leitura e a numeração dos fios, tá bom, pessoal? Aqui, alguns exemplos de wire identification, tá bom? E eles estão todos explicados para a gente aqui no nosso manual Fly Safety de treinamento. E eles estão especificados também no Introduction lá do manual de manutenção na seção de wiring, tá? De wiring diagrams, tá bom, pessoal? A simbologia usada aqui no nosso manual também está designada para a gente aqui, ó. Então, a gente tem aqui o símbolo de barra, o símbolo de bateria, tá bom? Lâmpadas, loudspeakers, entre outros componentes aí, tá bom? As montagens e as posições das nossas chaves, os nossos line contactors, que a gente vai ver funcionando daqui a pouco aqui. Aqui, pessoal, um exemplo em bloco aqui do nosso compartimento da bateria, tá bom? O compartimento da bateria dos 90 séries fica colocado nessa região aqui, ó, onde está desenhado aqui com o sinal de A, tá bom? Aquela tampa tradicional da bateria ali, logo atrás do bordo de ataque da semi-asa do lado direito da aeronave, tá bom? Olha aí. Então, aqui a gente tem a nossa bateria. Uma caixa aqui onde tem os nossos relés, os nossos sistemas, que nós vamos falar um pouquinho mais de cada um deles lá para frente. O nosso external power relay fica aqui, ó, na caixa da bateria. O nosso relé da barra da bateria também fica aqui na caixa da bateria, tá bom, pessoal? A gente abre ali, tem acesso a toda essa parafernália aqui, tá bom? Os nossos current limiters do gerador RH também estão colocados aqui, do lado RH, né, da bateria. Entre outros componentes aí, tá? O limiter do inversor número 2, e assim por diante, a gente vai explaná-los mais para frente aqui, todos eles, tá bom? O que compõe, então, pessoal, a provisão da nossa energia elétrica em corrente contínua aqui no avião, tá bom? Basicamente, como eu citei mais acima, right e left generator bus, barras esquerda e direita dos geradores, a triple fed bus, center bus e hot battery bus, tá? São 5 barras aí que são as primárias, as principais, tá bom? E delas aqui vão ser subdivididas outras. A nossa bateria, em geral, de níquel-cádmio, tá bom, pessoal? Hoje em dia. Tá? Uma bateria aí de consumo normalmente de 34 amperes hora, de 20 células de níquel-cádmio, tá bom? É possível que também haja ainda aí as baterias de chumbo ácido ainda, tá bom? Mais ou menos com esta mesma designação aqui. O nosso battery monitoring
é o sistema que vai mostrar para a gente o voltímetro. Lá no overhead panel, tá? Um shunt ali na caixa da bateria, colhe essas informações de carga e de voltagem da bateria e colocam isso lá para a gente, demonstrando ali no momento, na nossa rotary test ali, a carga da bateria, tá bom? Todos já viram isso, muito provavelmente, muito simples e muito tranquilo, tá? O shunt que eu acabei de dizer aqui, ele está ali junto com a bateria, né, na parte de after, ali na parte traseira do compartimento da bateria. E ele tem também, recebendo essa informação dele, um módulo de circuito impresso, né, uma PCBurt, que fica no eixo central do avião, na parte da frente, que também vai fazer parte de recolher esses dados e informar para a gente lá no nosso amperímetro e no nosso loadímetro lá, tá bom? Aqui, pessoal, uma demonstração de onde fica a nossa barra da bateria lá fisicamente, tá? Nossa Hot Battery Bus. Com os seus circuit breakers aqui, ó, tá? Tudo isso aqui, ó, crossfeed, um spare a mais, né? Um sobrando aqui, left e right fuel boost pump, as bombas ali de combustível da nacelle estão ligadas na barra quente da bateria, tá? Na nossa Hot Battery Bus, que fisicamente está localizada nessa região aqui, ó, junto da caixa da bateria. Olha, aqui está dizendo sobre ela aqui, ó, o que eu acabei de dizer aí, tá bom? A nossa Triple Fed Bus, pessoal, que a gente vai ouvir falar bastante dela aqui, inclusive tem uma pergunta dela na prova, hein, pessoal? Atenção, hein? A nossa Triple Fed Bus é uma das barras essenciais da nossa aeronave e faz com que haja a ligação dos nossos geradores e das nossas fontes de energia para o avião. Então, aqui a gente vê aqui, ó, a alimentação vindo do Right Generator Bus, da barra direita do gerador, da bateria, do nosso gerador esquerdo, dos aviônicos, agora aqui saindo, né? Saindo para os aviônicos. Então, essa é a nossa barra que vai tanto possibilitar que o sistema esquerdo, somente o gerador esquerdo, supra o avião todo mais a bateria, e ou somente o gerador direito alimente a nossa barra central e todo o avião, inclusive o lado esquerdo, e a bateria, no caso da ausência de um ou de outro gerador. Tá bom, pessoal? Bem simples, bem funcional. Aqui uma explicação aqui sobre a nossa Triple Fed Bus. Recebe ali a energia vinda dos nossos geradores, tá? Tanto esquerdo quanto direito. A posição física disso aqui, pessoal, é ali no piso, tá bom? No piso, abaixo do piso do copiloto, tá bom? Abaixo do piso da poltrona ali do copiloto, a gente encontra a nossa Triple Fed Bus fisicamente, para que a gente possa pesquisar uma pane e tal, e fazer alguns checks aqui, tá bom? Ela tem, no percurso dela ali, além das proteções de diodos que provém, que são os fault isolations, né? Ela tem ali também os limiters ali, tá bom? De 60 ampere, tá, pessoal? As nossas left e right generator bus
são as nossas barras esquerda e direita. Os nossos geradores, tanto direito quanto esquerdo, fornecem 28 volts com 250 amperes, tá bom, pessoal? Aqui nos nossos modelos 90 séries, tá? E recebem e canalizam esse fornecimento de energia lá na nossa Triple Fed Bus, tá bom? Correntes excessivas ou, entre outros distúrbios aí de linha, são controlados por line contactors, contatores de linha, né? Que podem abrir ali para proteger. Tá certo? E também pela nossa GCU, tá bom, pessoal? Olha lá. A nossa GCU. Generator Control Unit. Aqui um desenho da nossa Center Bus, que vai fazer com que o lado esquerdo e o lado direito e a central, né, vai pegar ali a energia da Triple Fed Bus, então vai circular aqui, tá? Livremente, entre direito e esquerdo. Para uma partida de motor cruzada, por exemplo, é um limite onde a gente vai usar essa alta carga aqui, tá? Lembra que a Triple Fed Bus tinha um limite de corrente lá, pessoal, de 60 amperes. Pela Center Bus, até 200 amperes, tá? Até 150 amperes, perdão. 200 amperes é para corrente alternada, tá? Aqui, explicando a nossa Center Bus, onde ela está. Olha lá. Aqui sim corre os 250 amperes no total puro, tá? E ela está colocada aqui no piso, abaixo da poltrona do piloto esta vez, tá bom? Então, Triple Fed Bus do lado do copiloto, no piso. Center Bus do lado do piloto, também sob o piso da poltrona, tá? Aqui um esboço das nossas nosso sistema elétrico que estão ali nas nacelles, tá bom, pessoal? A nossa nos nossos generator buses direito e esquerdo, tá bom? Além do nosso inversor, tá? Transforma a corrente DC em AC, tá, pessoal? Dados de circuit breaker, dados de load meter, generator field contact, todas as proteções do nosso starter relay, o nosso cross start relay, que vai fechar e pela barra central vai cruzar a partida lá para o outro lado. Load meet shunt, vai mostrar para a gente a voltagem e a carga do nosso gerador que está na barra. Supondo que esse aqui é o lado direito, né, por exemplo. Através aqui do cross start, ele cruza para o lado direito. Line contactor relay garante essa proteção. Anexo a ele, o nosso inversor, tá bom, pessoal? Com os seus breaks, com os seus sistemas, fornecendo até 30 amperes para os aviônicos, tá bom, pessoal? Para os nossos aviônicos. Até o momento a gente viu ali todo o nosso sistema de cablagem e força e corrente, né? E amperagem transitando ali pelos nossos relés e nossos módulos, né? Até agora a gente chegar aqui nessa proteção onde tem esses relés no piso central do avião e as nossas PCBirds, tá bom, pessoal? Nossas placas de circuito aqui para nos ajudar no comando de todos esses sistemas, tá?
indicações, limites, limites de corrente e tudo mais, tá? Annunciators, tá? Tem até a do de-ice aqui, ó, sistema do de-ice, temporizador. Ainda na mesma localização no piso central, GCU direita e GCU esquerda, tá bom, pessoal? Já mandando as informações aqui direto para os nossos annunciators e para os nossos controles, tá? Alguns relés de proteção, com a numeração deles aqui, ó, indicando de qual sistema ou subsistema eles fazem parte, tá? Center Axle, tá bom, pessoal? É no eixo central, no piso central do avião, tá? Então, olha lá, pessoal. Nós temos na nossa aeronave, além das nossas painéis e os nossos, as nossas operações de barras aqui, que eu acabei de falar lá mais acima, vamos entrar para falar aqui agora dos nossos starter generators, tá bom? A aeronave contém dois, tá? Um em cada motor, ligado pelo eixo na gearbox do motor. Fornecem 30 volts, 250 amperes, tá bom? São controlados tanto o esquerdo quanto o direito pelas GCUs, tá bom? Pelas GCUs. E são comandados, são controlados pela GCU e comandados ali pelas suítes de Ignition and Start ou Start Only Spring Loaded, tá? No caso aí de um blowout, alguma coisa. E a nota que vem aqui embaixo, ó, né? Essa última frase aqui embaixo, não exceda os limites do starter, tá bom, pessoal? Daqui a pouco a gente vai ver aí os limites do starter mais para baixo aí. Nosso controle de relés, tá? E diodos, todos eles de proteção. Alguns relés com a sua nomenclatura, o seu capítulo a que ele se refere e a função. Tudo isso a gente encontra no nosso wiring diagram, tá bom, pessoal? Lembrando que o nosso capítulo aqui, essa nossa literatura aqui, é for training purposes only, tá bom? Somente para treinamento, tá? Ela não é oficial. A gente não vai poder responder registrar um item citando esse manual de treinamento, tá? Mas essas informações aqui estão garantidas que estão lá. Oficiais. Aí, pessoal, que legal. Esse aqui é o nosso starter generator, ó, tá? Um motor que tem as duas funções, de ser motor de partida de fato, e após completado o ciclo de partida, ele torna-se um gerador de energia, como nós vimos lá em cima, agora há pouco, de 28, 30 VDC, de corrente contínua, tá, pessoal? 30 VDC com 250 amperes, tá? Sobre as brushes, tá? As escovas, tem ali as inspeções das escovas, né? Acho que, se eu não me engano, nas fases 2 e 4, nas pares, ou detalhadas 2 e 4, tá? Ela tem um groovezinho aqui no meio, né? A gente solta a molinha aqui por cima. Solta a molinha, esse parafuso. E vai puxar ela fora para a gente fazer essa inspeção visual, tá bom, pessoal? Não tem medida, não tem paquímetro, nada. A inspeção é puramente visual, porque ele tem o groove aqui, ó, esse risco que ele chama de groove, para dizer para a gente quanto falta de vida útil ainda aí, tá? Então, aqui nessas condições aqui, ela é nova, né? Meia vida e 1/4 de vida útil aí.
O limite de operação do nosso starter, pessoal, olha lá que bacana. Então, aqui está dizendo de novo, tá? Para a gente não ultrapassar isso aí, tá? Para os 90 séries, tá bom, pessoal? Os outros aviões é diferente, a gente vai estar vendo mais para frente aí nas próximas aulas. Falando do 90 séries, 40 segundos on, após 60 segundos off. 60 segundos de descanso para o nosso starter, tá bom? 40 segundos on, 60 segundos off. Mais 40 segundos on e 30 minutos off, tá bom, pessoal? No caso de uma operação aí de blowout, né, de blowout, esses são os limites que devem ser respeitados e mantidos aí, tá bom? Lembrando que esta condição é starter, tá bom, pessoal? Se ele completou o ciclo de partida e tornou-se gerador, isso aqui cai fora, tá? Zero de novo. Os controles de operação dos geradores 1 e gerador 2 são as suítes que estão colocadas ali junto com a gang bar ali da bateria, tá? Do lado esquerdo, abaixo ali, do lado esquerdo do comandante ali, do piloto, tá bom? As suítes têm a posição off, on e generator reset, tá bom? A gente sempre leva ela é a suítezinha teimosa, tá? De reset para on, tá? Ela vai acabar sempre indo para reset primeiro, a gente reseta o sistema para as GCUs entenderem que a gente está iniciando ali naquele momento e a volta dela é para a posição on. A partir daí consideramos the line contactor closed, tá bom, pessoal? When generator suite released to on, quando ela vai de reset e solta em on, consideramos the line contactor closes. Sendo assim, temos gerador na barra, tá bom, pessoal? Lembrando de remover a fonte externa antes, tá? Para não gerar não poder gerar um conflito nisso aqui, tá? O nosso sistema de barramentos ali dos geradores esquerdo e direito, além dos line contactors, são protegidos contra diferencial de voltagem, corrente reversa, overvoltage, um arco voltaico e coisas desse gênero aí, tá bom? O gerador deve manter a constante, tá? De 28 volts, ponto 25, mais ou menos ponto 25. Então, aí o normal do gerador com a saúde, com a vida, com a saúde dele em dia, ele deve mostrar para a gente lá de 27,75 até 25,50, tá? Tá bom? Isso é o que a gente pode considerar como saúde ali do nosso gerador, tá? A gente viu lá, né, pessoal, as nossas barras do gerador esquerdo ou gerador direito, a nossa triple fed bus e barra central, todas independentes uma da outra, né? Ok, mas como é que faz para a gente fechar isso aí, né? Como é que faz para a gente interligar essas barras, tá bom? No primeiro caso, nós temos ali uma suíte chamada Gentai, tá bom? É a tie o quadrante ali do gerador, tá bom? Colocando ela na posição fechada, conectou. Automaticamente, desde que um gerador esteja na barra, tá? Então a gente não precisa mexer com isso aqui, com esse item 1 aqui manualmente, tá? Esse Gentai switch. A gente não precisa mexer com ele, se é por um caso da gente querer energizar para fazer um teste com energia externa, tá? Energizar ali o barramento, cruzar os barramentos com energia externa.
Numa partida cruzada também não precisa, tá bom, pessoal? Porque numa partida cruzada a gente já vai ter pelo menos um gerador na barra, no barramento. Então ela é automaticamente interligada, tá? E a outra condição também é automaticamente, desde que coloquemos a GPU no avião, tá? Então a gente colocou a GPU no avião, pumba, interligou as barras, tá bom? O esquerdo chega no direito e vice-versa, através de Triple Fed Bus, Generator Bus. E Center Bus, pessoal, desculpa, através da Triple Fed Bus e a Center Bus, que as Generator Buses vão fazer essa distribuição aí para gente. Automaticamente, com a GPU ligada ou com um gerador em linha. No caso, tiver só com a bateria, colocando a Gentai Switch. Aqui um exemplo do nosso, como é o nosso limitador de corrente, o nosso current limiter sensor, tá? Nosso current sensor. Tem os pinos dele aqui, cada um para uma função. Entre elas, proteção, tá bom, pessoal? Aqui um detalhe muito interessante em relação a nossa barra, tá? A energização da nossa aeronave. Quando a gente chega no King Air 90 séries, o painel todo desligado lá, a gente tem já de cara a Hot Bus energizada, tá bom, pessoal? Ela já é barra quente do avião. E nessa Hot Battery Bus, já existem alguns componentes que já estão nela ali, que são considerados primários, tá bom? Olha aí. A nossa switch de bateria, quando ligada, já acoplando aqui, ó, os nossos battery release, já vai vir direto energizando aqui a nossa Triple Fed Bus e a nossa barra central. Sendo assim, cruzando para os lados esquerdo e direito. Olha aí que eu acabei de falar, pessoal. Tá? Ligou a switch da bateria. A bateria já é barra quente, tá, pessoal? Colocou a switch para cima, Triple Fed ok, Center Bus ok, Left Generator pronto para dar partida, Right Generator pronto para dar partida. Agora aqui, Left e Right Generator Buses também energizadas. Fechando aqui, né? A gente não tem gerador na barra ainda, mas a gente fecha manualmente, tá? Ao contrário daquela condição que a gente viu acima lá. Nessa condição, dando partida no motor direito. Olha só que legal. Todas as proteções estão aqui, tá? Ó. Limitador de corrente, 275 amperes. Limitador de corrente para a Right Generator Bus de 250 amperes. Tudo sisteminha para a gente pesquisar pane, tá, pessoal? Tá ali, eles estão localizados ali na série, tá? Então, aqui, ó, essa condição é a Right Start Ignition On, tá? Então, tá dando partida aqui, ó, no direito, só com a bateria, sem fonte externa. Ó a nossa fonte externa desligada aqui, ó.
Motor direito já funcionando, neste caso. E a barra de gerador aqui, ó, já alimentada pela GCU. E agora sim, ele passa a fornecer, através desse Right Generator Tie, a energia para a nossa bateria. E já está cruzado aqui, ó, pronto para dar a partida no motor esquerdo. Ó. Vê que a única indicação em amarelo que a gente tem aqui é a do gerador esquerdo, porque ele ainda está desligado, tá? Agora sim, pessoal. Tudo energizado, nós estamos com 2 motores girando, 2 geradores na barra, uma bateria sendo carregada e todos os sistemas de proteção ativados. Olha aqui, motor esquerdo girando. Nosso line contactor aqui, né? Fechou bonitinho nossa proteção. Starter relay já saiu fora. Abriu porque ele não é mais starter. Tá? A nossa left generator tie e right generator tie energizadas aqui com suas proteções de 275 amperes. Cruzando aqui, desembocando no meio aqui, ó. Na center bus e na triple fed. Todo avião está energizado agora com as suas fontes primárias, tá, pessoal? Olha lá de novo a nossa pergunta de prova. Gerador esquerdo, gerador esquerdo e gerador direito são as nossas fontes primárias de energia, tá? Bateria é um backup, tá bom? É secundário, tá? Aqui, se eu quiser abrir, tá? Vai aparecer essa indicação para mim. Eu posso abrir também aqui, ó, o lado direito ou o lado esquerdo. Deixar de energizar a center bus. Ué, mas por que não caiu, né? Aqui. Porque tem a bateria, né, pessoal? Olha aqui, ó. Ainda temos a nossa bateria segurando a ponta aqui, ó. Mas você vê que abriu já, ó. Abriu o direito e abriu o esquerdo. Olha lá. As nossas Gentai switches em open, tá? Aqui na condição normal. Ah, lá, e se eu colocar agora a battery tie, a barra da bateria em off, olha lá. A gente desenergiza a center bus, tá? Que a center bus precisa passar por essa switch para energizar lá. Mas a gente continua com todos os nossos sistemas funcionando aqui, independente dessa condição ou não. Aqui a gente tem o nosso sistema de controle e proteção ali do nosso gerador. No caso, ele está dando como exemplo aqui o gerador direito, tá? Então, ali nós temos a nossa caixinha ali, onde tem a nossa caixa de passagem ali, onde a gente tem os relés, as entradas de bateria, a gente tem os relés de proteção, os fusíveis, os equalizadores de sinais e todos os demais componentes que a gente precisa para controlar a nossa barra do gerador direito ali. PC Bird, tá, pessoal? E aqui todo o sistema que eu acabei de citar aí, tá bom? Aqui só para enfatizar um pouquinho, a nossa GCU, a nossa Generator Control Units, elas são montadas ali, como eu já citei, né, no piso central da nossa aeronave, tá? No spare da asa ali, tá? Atrás da longarina da asa, tá bom? A operação das nossas GCUs é conforme a seguir, ó. Regulador, ela tem como função dela ser um regulador de voltagem,
Generator and load sharing vai sintetizar isso e informar para a gente também. Ela protege e controla diferencial de voltagem, corrente reversa. Overvoltage e overexcitation protection, tá? Uma proteção aí de overvoltage e overexcitation. Ela tem o Field Flash Circuit para proteção também, tá? E auxilia e dá-nos proteção na partida cruzada, tá? O Cross Start Overload Protection. Essa aí é a função da nossa GCU, tá? Aqui ela funcionando aí com a switch em on, tá? Então fechou aqui a switch em on. Switch de starter. Line contactor ainda aberto. Quando ele fechar aqui, ó, o line contactor, alimenta a barra direita, some essa indicação aqui, ó. Ó como que a indicação é feita aqui, ó, dizendo que o gerador tá fora, ó. Simples assim, ó. Tá? Abriu aqui, ó, o line contactor, energiza a barra, ele tem duas funções. Ele energiza a barra e desliga a indicação. E apaga a indicação aqui, ó. Mesma coisa do lado esquerdo, tá? Olha ela aqui agora, energizada. Aqui, esse aqui que eu queria mostrar. Ó. Agora aqui ele energizado. Ó. Apagou a indicação, fechou o line contactor, right generator buses energizadas, informando e recebendo informações da PCB, das PCBirds, sendo protegido pelo relé de partida cruzada e todas aquelas outras informações relacionadas à nossa GCU, tá? Todas as proteções e controles relacionados à nossa GCU. Aqui, como ela faz as proteções, né, que a gente já viu ali em cima, está descrito o que eu acabei de falar. O nosso Field Flash Circuit, que estava desenhado bem simplesinho ali em cima, né, que a gente passou por ele, que também é uma das funções da nossa GCU, ele está aqui para eliminar para a gente, tá bom, pessoal? Residual de voltagem, tá? De meio volt até 1,2 volts em determinados pinos lá, tá bom? Alguma fuga, algum residual de voltagem, tá? Ele tá lá para fazer exatamente um flash e acabar queimando, eliminando essa voltagem a mais, tá bom? Para manter aquilo que a gente queria lá, ó. A saída de 28,25 mais menos 0,25, tá? Algumas medidas, algumas nomenclaturas de alguns pinos aqui, ó. Para a gente fazer o check do sistema, tá? Resistência, se tem residual ou não, tá? Olha aqui, pessoal, que eu sempre digo lá, tá? Para conectar uma GCU em outra, tá? Para checar cheque de resistência, tá? E continuidade e tal. Tenha certeza de que isso aí você está fazendo com o gerador em off, tá bom? Para inverter ela e tal. Gerador e bateria em off, tá? O sistema todo desligado. Para proteger isso daí de algum dano, tá? Assim como ele fala aqui também, ó, nunca desconecte a GCU com algum pino energizado, tá bom? E o motor girando. Finalizando o nosso papo aí sobre como é gerada a nossa corrente DC,
Entramos agora aqui na nossa geração de corrente AC, tá bom, pessoal? Aqui os nossos inversores direito e inversor esquerdo. Quem são os principais clientes dos nossos inversores? As barras de aviônicos, tá bom, pessoal? As barras de aviônicos são os grandes clientes aí. Sai 26 volts, ó, para ele ir para as barras de aviônicos e 115 para alguns aviônicos e tomada, tá? Eles são alimentados, cada um dos lados, pela sua barra de gerador correspondente, tá? Aqui, ó. O right generator alimentando o inversor direito, o left generator bus alimentando o nosso inversor esquerdo. Mas não dá para cruzar? Dá para cruzar, pessoal. Lembra da nossa triple fed bus? Então, se a gente tem só o direito, com a triple fed bus acionada, as nossas barras centrais, a nossa center bus aqui, ó, acionada, a gente cruza para cá e também alimenta o esquerdo, tá? Simples assim. Aqui a gente tem uma porta de teste para ground, uma para 115 VAC. E aqui já mostra aqui no cantinho, ó, a migração da nossa barra. Essa aqui é a nossa barra que a gente vai ver na próxima aula, na nossa aula de aviônicos. A nossa barra de aviônicos, tá? Essa barra aqui, ó, é uma barra de aviônicos, uma barra de 26 VAC exclusiva para aviônicos. Aqui a nomenclatura deles aí, contando um pouco da história, como funciona e tal, né? Isso que a gente já meio que acabou de falar aqui. Aqui um exemplo daquilo que eu acabei de falar, tá cruzando, ó. Mais um outro exemplo aqui de uma outra condição. Agora sim, ó. Cruzando aqui, mandando 26 volts do esquerdo, do inversor esquerdo, para alimentar a barra de 26 volts de corrente alternada, tá? Opa. Aqui, como eu já citei mais acima, no caso de não ter a barra direita, a esquerda, por exemplo, como é que eu alimento o sistema? Colocando na center bus, tá? Triple fed bus e center bus. Fechando o relé de inversor aqui, número 2, ó. A gente vai alimentar o número 2 e o número 1, tá? Então, a gente já tem aqui, ó, 115 e 26 vindo do esquerdo aqui, mesmo a barra esquerda estando desligada, tá? Ó. Tá vindo lá do lado direito pra gente, ó. Do gerador direito. No ProLine 21, pessoal, a gente vai chegando agora. Esse que nós falamos até agora foram as versões um pouco mais dos primórdios, tá? Com o advento do ProLine 21 aí da Collins, não muita coisa modificou-se, tá? Praticamente o sistema elétrico continua sendo o mesmo, com o advento agora de um DC-DC converter, tá? Um DC-DC converter, ó, que trabalha ali para manter o suprimento de energia ali com uma voltagem um pouco menor ali, tá bom? De 10 a 24 volts. Para alguns instrumentos também
do nosso sistema ProLine agora, tá? Incluindo eles aqui o nosso MFD, tá? A maneira de cruzar dos relés de cruzar de partida cruzada, de função de external power, continua tudo a mesma, tá? Por isso que ele citou somente uma agora, tá? Aqui está o nosso receptáculo, as nossas proteções, ligada diretamente com o nosso voltímetro, tá? Olha lá. Uma PC Bird que controla indicações e segurança da external power. Lembrando que nesse momento a gente tem a GPU, tá tudo desligado, tá? Mas assim que a gente colocar a GPU no avião, a gente tem uma indicação aqui. Essa indicação aqui a PC Bird vai mandar da luz external power disponível e o battery relay acoplado, tá? As GPUs para fornecerem energia para a nossa aeronave, elas devem ser fornecer 28,25 mais menos 25 VDC, tá bom? E a amperagem dela deve ser capaz de produzir aí até 1000 amperes, tá? No mínimo 300 continuamente. Não deixar com que ela exceda 1000, tá bom, pessoal? Inclusive para a gente proteger aí o nosso sistema ProLine, tá? Seja ele 21 ou Fusion, tá? Tem muita PC Bird, muita eletrônica, muita placa, né? A gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com isso aí, tá? Não exceda 350 amperes contínuo, tá? Tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, 1000 para partida, depois, eu vou fazer um trabalho lá no avião, dá uma baixadinha nela, tá? Aqui mais algumas designações aí, ó. Da Generator Bustar, ali as PC Birds de geradores, PC Birds relacionadas à partida cruzada, tá, pessoal? Então, a gente tem essas informações aqui bem claras e bem acessíveis para a gente. No nosso manual de treinamento, para consulta, e no nosso manual de manutenção e wiring diagram, para a gente usar, de fato, as informações lá para a gente trabalhar, tá? Um subpainel do lado esquerdo, de todos os 90 séries. Contém ali a parte de limiter ali do lado LH, né? A gente viu lá em cima do lado do RH, que ficava junto com a bateria, né? O propeller de-ice timer. O propeller shunt, que vai mostrar para a gente lá o loadímetro da hélice, tá? Do degelo da hélice. Então, as partes mais relacionadas ao lado esquerdo e cruzamento de partida estão aqui nessa região. Aqui, mais uma vez, repetindo aí, né? Um esquemático da bateria carregando aqui, né? Ó. Battery charge. Pronta para ser carregada. Somente ela está na barra, tá? Aqui o que a gente acabou de falar. Colocando em off, a gente tira, abre todos esses relés, mas a bateria continua na barra quente do avião, tá? A nossa bateria está na Hot Battery Bus, com alguns outros componentes importantes, aí, considerados primários, né? Aqui mais uma demonstração do nosso DC Power Schematic. Tudo energizado, Triple Fat Bus, Center Bus, a nossa barra central, geradores em linha, e assim por diante. Assim funciona o nosso sistema elétrico dos 90 séries.
Tá certo, pessoal? O que tínhamos para falar sobre sistema, capítulo 24, né? Sistema elétrico do 90 séries, foi apresentado aqui hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aí para responder, tá bom? Através dos canais aí da escola, tem o meu contato aí com vocês, e eu fico à disposição aí para maiores esclarecimentos, tá bom? Espero poder ter elucidado aí um pouco de como funciona aí o esqueleto da força elétrica do King Air 90 séries, tá bom? Muito obrigado, boa noite, bom descanso a todos aí.